Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 16. A gente está no livro, na página 33, Siman Kuf Samechet 168, hoje Alachot 39 e 40. E aí depois a gente vai, Bezat Hashem, ainda dentro desse Siman, mas começar a introdução para o próximo assunto, que é pães e massas que foram cozidos ou fritos quando eles mantêm a brachá de Amotzi, quando eles perdem a brachá de Amotzi e viram mezonot, mas a gente vai deixar esse lá para frente. Então, a Alachá 39 fala, se eu tenho um pão, o pão, Amotzi lechem min haaretz, etc., nada de pata babekizim que a gente está falando agora. Ele está comendo pão, massa, farinha, sem virar mezonot por nenhum dos motivos que a gente falou antes. Ele faz a brachá de Amotzi lechem min haaretz, mesmo que ele vai comer uma quantidade pequena, uma quantidade ínfima do pão, já que ele é pão, é Amotzi lechem min haaretz, então ele faz brachá rishonah, Amotzi lechem min haaretz. Brachá achronah, birkat hamazon, só se ele comeu kazait. Se ele comeu menos que kazait, então ele faz a brachá rishonah, Amotzi lechem min haaretz, não faz nenhuma brachá achronah. Então isso é simples, uma alachá, consenso. O pão, mesmo que ele vai comer um pedaço pequenininho, precisa fazer nele a brachá de Amotzi lechem min haaretz. Em relação a brachá achronah, só se faz brachá achronah a partir de kazait, 27 gramas então, do pão. Se ele comeu mais que kazait, ele faz birkat hamazon. Se ele comeu menos que kazait, não faz brachá achronah nenhum. Agora, isso é a Alachá 39. A Alachá 40, a gente já chegou a citar isso lá atrás, que o Mishkan Brurá traz. Quando ele tem um pão com uvas passas, a brachá desse pão continua sendo Amotzi lechem min haaretz para todas as opiniões. Isso não é o suficiente para chamar o pão de recheado. Já que ele tem algumas uvas passas, uma aqui, uma ali, etc., não é grande quantidade, e a quantidade de massa é grande, etc., então essa uva passa não é o suficiente para transformar o pão em mezonot. Nem para as Faradim, nem para Ashkenazim. Então, pão com uva passa, assim, o Mishnah Berurah traz em nome do Pri Megadim, que todo mundo concorda que esse pão é Amotzi lechem min haaretz. E esse é exatamente a Alachá 40 que está aqui. Então, na nota, ele traz justamente o Pri Megadim, que foi citado pelo Mishnah Berurah, que quando ele coloca um pouco de tempero, ou um pouco de uva passa, aqui, ali, etc., isso não é o suficiente para caracterizar esse pão como recheado, para transformar ele em boré miné mezonot, por isso ele mantém a brachá de Amotzi lechem min haaretz. E aí, da mesma maneira, também, se tem em cima do pão um pouco de gergelim, um pouco de semente de girassol, ou como chama, papoula, qualquer uma dessas coisas, ele mantém a brachá de Amotzi lechem min haaretz. Agora, aqui na nota ele traz, se ele colocou em cima do pão uma quantidade considerável, quer dizer, bastante, né, de gergelim ou de açúcar, alguma outra coisa, se o fato de a coisa estar em cima e não dentro do pão, muda alguma coisa em relação a o pão ser Amotzi ou mezonot. Porque apesar de que a gente viu a opinião de alguns Rishonim, Rabbeinu Hanel, que Pata Babekisnim que é recheado, a princípio não tem diferença se o recheio está dentro da massa, no caso que é o kiss, como a linguagem da Gemara, ou se ele está em cima. E aí, quer dizer, tanto que lá atrás, quando a gente falou sobre a pizza, a gente falou, olha, mesmo que o queijo e o molho de tomate, etc., ficam em cima da massa, isso dá para a massa o status de recheado, e o motivo que a gente falou que a pizza é Amotzi é porque recheado com queijo e as coisas que a gente come durante a Seudá não configuram ela como sendo mezonot. Mas a gente falou que a princípio não tem diferença se o recheio está em cima ou se está dentro. Rav Abba Shaul, porém, em dois lugares fala que tem diferença se está em cima. Quer dizer, ele fala assim, se você colocou muito açúcar em cima do pão, fala Rav Abba Shaul, em cima não é recheado. Então, por isso o pão continua sendo Amotzi lechem min haaretz.
Da mesma maneira, ele falou, se você fez o cookie, depois colocou em cima dele muito açúcar, ele falou, em cima não é recheado, e por isso ele mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Porque ele falou, para ser recheado, o recheio precisa estar dentro da massa e não em cima. Só que como a gente acabou de citar antes, isso a princípio contradiz o que a gente trouxe em relação à pizza. Lá atrás na Halachá 17, que a pizza, mesmo que o queijo está em cima da massa, eu considero ela como recheado, só que recheado com queijo mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. O Rav Ovadia no Alichot Olam, quando ele traz sobre a pizza, ele não faz diferença entre se o recheio está dentro ou está em cima. Quer dizer, toda a discussão ali era se recheio com queijo é chamado de como recheado, e para a opinião do Rabbeinu Hananel viraria pata baba bekisnim, ou já que queijo, carne, peixe são comidas que você come junto com a seudá, então eles não desfiguram a massa para transformá-la em pata baba bekisnim. Então, você vê claramente do Rav Ovadia que ele não faz diferença entre se o recheio está em cima ou se o recheio está dentro. Então, esse, a princípio, quer dizer, o psaq do Rav Ovadia Yosef. É verdade que dá para tentar conciliar o Rav Ovadia Yosef com o Rav Ben Zion Abba Shaul. Por quê? Em ambos os casos que o Rav Ovadia Yosef está falando, tanto na pizza como no lahmacun, a massa é uma massa fininha. Então, a massa fininha é o recheio em cima, eu considero isso como recheado. Agora, se eu tenho uma massa grossa, tipo um pão, e eu coloquei açúcar em cima, então ele falou, a massa em si é muito distante do que está em cima dela. E aí talvez eu vou considerar, olha, quando eu coloco dentro o recheio, se mistura com o resto da massa, quer dizer, o que está ali em contato com ele. Mas aqui, se é só em cima, teria uma diferença. Mas bom, de qualquer maneira, se a gente acrescenta um pouquinho de açúcar na superfície do pão, ele mantém sendo Amotzi Lechem Min Haaretz, porque é baseado no que a gente falou no começo. O Mishnah Berurah traz que se a pessoa colocou uva passa dentro do pão, e mesmo que é dentro do pão, já que a quantidade é muito pequena, e não é algo que é considerado considerável para configurar a massa inteira como algo diferente, então mantém o pão abrachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Se com um pouquinho de uva passa, ele se mantém como Amotzi Lechem Min Haaretz, se eu colocar um pouquinho de açúcar em cima, dentro, também mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Então, ele falou, por isso, você colocou um pouco de açúcar, um pouco de gergelim, um pouco de, mesmo que em cima do pão, etc., isso não é o suficiente para trocar a brachá e a massa para pata baba bekisnim, por isso esse pão mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. E com isso a gente terminou, por enquanto, quer dizer, a gente terminou o trecho que fala sobre pata baba bekisnim. Agora a gente vai entrar num assunto novo. Quer dizer, esse assunto novo é sobre massa que é cozida e frita. E aí a gente vai separar em duas categorias. E Bezat Hashem, mais para frente, a gente vai falando as halachot. O que é duas categorias? Eu tenho o primeiro, quando eu cozinhei ou fritei pão. O que quer dizer pão? Eu peguei o pão, fiz a massa, assei, era pão pronto. Eu peguei a massa, que era pão pronto, e depois eu cozinhei ou fritei ela. E a gente vai ver daqui a pouquinho algumas alternativas e algumas possibilidades de como fica a halachá em cada uma delas. Então isso é uma coisa. A outra coisa é, eu fiz a massa, não assei ainda, pego essa massa e frito ou cozinho ela. E aí isso é outra coisa. Então vamos começar com o pão cozido ou frito. Então, a Gemara traz em Masechet Brachot, tem uma sugya grande, a Gemara fala ali sobre chavitza, etc. E aí, a conclusão que os Rishonim trazem dessa Gemara, que fica para Halachá, como está lá no Talmidei nos alunos do Rabbeinu Yonah, ele traz que eu tenho três possibilidades. Quer dizer, quando eu peguei o pão, eu cozinhei ele, então fala o Rabbeinu Yonah, depende. Se eram pedaços maiores do que kazait, e eu fui lá e cozinhei,
então ele mantém a brachá original. Porque um pedaço que é maior do que kazait, ele tem ali a sua importância e ele não perde a brachá ao ser cozido ou frito. Então ele era pão, ele era motzi lechem min haaretz, eu fui lá, cozinhei e fritei, como um pedaço era maior do que kazait, ele era importante, mesmo que cozinhou ou fritou, ele continua sendo a motzi lechem min haaretz, eu não perco, ele não perde a berachá. Agora, se eram pedaços menores do que kazait, e eu cozinhei, aí ele perde a brachá e vira boré miné mezonot. Quando alguns pedaços eram maiores, alguns maiores, a gente vai falar Bezat Hashem, quando a gente vai falando as alachot. Mas o conceito é esse. Pedaços maiores do que kazait, foi cozido ou frito, mantém a brachá original. Pedaços menores do que kazait, e além disso ele foi cozido ou frito, mesmo que ele mantenha a aparência de pão, está escrito assim, o Rabbeinu Yonah atrás, que o processo de cozinhar ou fritar altera muito o pão, e por isso, se eram pedaços menores do que kazait, ele perde a brachá e vira boré miné mezonot. Então, isso é o primeiro caso, que Bezat Hashem a gente vai falar nas próximas alachot. Depois eu tenho uma segunda situação, onde eu não cozinhei ou fritei, e sim eu peguei o pão, despedacei ele em várias migalhas, e aí eu juntei os pedaços com mel, com alguma sopa, etc. E aí nisso também tem a diferença. Porque se os pedaços são maiores do que kazait, mantém a brachá de hamotzi, igual o caso anterior. Pedaços maiores do que kazait, mantém a brachá de hamotzi. Mas aqui nos pedaços menores do que kazait, aí os poskim trazem que tem uma diferença. Já que não é um processo igual cozinhar, igual fritar, assim você colocou eles, misturou eles com mel, com uma água, com algum líquido, etc. Então fala, se eles ainda mantêm a aparência de pão, eles mantêm a brachá de hamotzi lechem min haaretz. Se eles perderam a aparência de pão, já se deformaram ali, se dissolveram, ficou tudo uma massa só, ficou tudo empapado, etc. Ele perdeu a aparência de pão, aí ele perde a brachá para boré miné mezonot. Aí, Bezat Hashem, a gente vai falar isso na alachá 43 para frente. E depois a gente tem uma terceira possibilidade, que, na verdade, não deixa... não é nenhuma terceira, quer dizer, não tem a ver com aquilo que a gente está falando. Quer dizer, se ele despedaçou o pão em migalhas pequenas, maior que kazait, menor que kazait, não muda. Mas ele não misturou, nem cozinhou, nem fritou, nem grudou um pedaço no outro, usando mel, usando algum outro tipo de líquido e etc. Ele manteve pedaços, quer dizer, pegou o pão ali, está comendo ele, pegou o pão ali e está comendo ele puro em migalhas menores do que kazait. Aí ele é pão normal e a brachá é a motzi lechem min haaretz, como a gente falou hoje na alachá 39, que mesmo que ele vai comer um pedaço menor do que kazait. Qual que é o tamanho para eu ter que fazer a brachá de motzi lechem min haaretz? Não tem tamanho, é o tamanho mínimo. Você pegou, comeu, na migalhinha, tem que fazer a brachá de motzi lechem min haaretz, é motzi. Para Birkat Hamazon tem tamanho mínimo, como a gente falou. Mas em relação a brachá rishoná, mesmo que vai ser um terço de um gergelim, ou até menor do que isso, se a pessoa consegue comer, brachá é a motzi lechem min haaretz. Então ele falou assim, se ele mantém, pega as migalhas pequenas, mesmo menores do que kazait, ele faz a brachá de hamotzi lechem min haaretz. Agora, isso é o caso que ele pegou o pão e cozinhou, fritou, despedaçou e etc. Agora a gente vai entrar numa segunda situação, que a gente falou atrás, que também é uma introdução, Bezat Hashem, a gente vai falar sobre isso mais para frente, que é o caso em que ele pegou e fez a massa, né, colocou farinha, água, etc. A massa é como se fosse massa de pão, só que em vez de assar no forno, ele cozinhou ou fritou essa massa, mas é a primeira vez que ele está fazendo isso, quer dizer, não é que ele assou e depois cozinhou ou fritou, ele está cozinhando de cara. E nisso eu tenho machloket rishonim. Por quê? O Rabbeinu Shimshon, um dos Rishonim importantes, que explica a Mishnah e é trazido nos Tosfot, o Rabbeinu Shimshon fala
que é cozido ou é frito, isso é considerado borem mine mezonot, é igual macarrão. Falou, por mais que a massa é massa de pão, por mais que, etc., a brachá disso é borem mine mezonot, porque é cozido ou frito. Falou, a gente falou de cozinhar maior que kazait, menor que kazait, é quando eu peguei um pão que já era mutzi, eu vou tentar desfazer a brachá dele, mas aqui eu peguei uma massa menor do que kazait, você cozinhou, fritou, brachá é borem mine mezonot. O Rabbeinu Tam discute com o Rabbeinu Shimshon, e o Rabbeinu Tam fala, não, isso é pão. Precisa fazer nele a motzi e birkat hamazon. Quer dizer, a gente vai falar Bezat Hashem nas halachot sobre isso, na halachá de 50 e diante, mas quer dizer, um exemplo bem prático disso é sufganiot, os sonhos. Que o quê? A massa é uma massa grossa de pão. Só que aí você pega ela, coloca no óleo, frita ele em óleo profundo, então quer dizer, é pão cozido. Então, de acordo com o Rabbeinu Tam, a motzi lechem min haaretz. De acordo com o Rabbeinu Shimshon, é borei mine mezonot. O Shulchan Aruch, quando ele vai trazer essa halachá, o Shulchan Aruch traz a opinião do Rabbeinu Shimshon, mas ele cita o Rabbeinu Shimshon em primeiro lugar, e depois ele fala, e tem gente que fala, e traz a opinião do Rabbeinu Tam. E aí, quer dizer, isso indica que o Shulchan Aruch posek halachá conforme o Rabbeinu Shimshon. E até isso é coerente, de acordo com o que a gente falou lá atrás, que quando eu estou na dúvida entre a motzi e mezonot, eu mando fazer mezonot, porque mezonot serve tanto para motzi como para mezonot, e a motzi serve só. Então, na dúvida, faz mezonot. Já que eu tenho machloket rishonim, faz mezonot. E brachá achrona ala michya. Isso é o psak do Shulchan Aruch. Só que o Shulchan Aruch conclui dizendo que Irei Shamayim vai se esforçar para comer esse tipo de comida dentro de uma seudá onde ele comeu pão, e aí ele não, para não entrar no safek, se ele ele vai fazer a mutzi, vai isentar essa comida com a mutzi que ele está fazendo, quer dizer, ele faz a mutzi, come pão, que é 100% pão, e aí com isso ele se resolve. Então, quer dizer, o Shulchan Aruch terminou ali meio que em cima do muro, e aí ele falou que é mezonot ela michya. Só entre parênteses, aqui, por ser um alimento cozido, não tem o conceito que a gente estava falando até agora de pata babekisnim, de kviot seudá. Quer dizer, no caso de para o Rabbeinu Shimshon, que a brachá é borei mine mezonot, já que é frito ou cozido é igual macarrão, mesmo que ele comeu ali uma quantidade absurda dessa comida, por exemplo, de sufganiot, comeu ali 3, 4, 5 sufganiot grandes, o equivalente a 500 gramas, ele não faz birkat hamazon. Porque o Rabbeinu Shimshon fala, isso é borei mine mezonot, ponto, é igual macarrão. Que macarrão, por ser cozido, nunca vira a motzi. Então, fala o Rabbeinu Shimshon, como é cozido ou frito, ele nunca vira a motzi. O Rabbeinu Tam fala, não, mas aqui é uma massa, a massa no começo era considerado como pão, eu vou, de acordo com o começo, a gente vai, Bezat Hashem, voltar e falar mais sobre isso nas próximas halachot, mas então essa é uma pequena introdução para o que vem pela frente. Então agora, Bezat Hashem, a gente vai falar primeiro sobre pães inteiros e quebrados que foram cozidos ou fritos, e depois, Bezat Hashem, da halachá 50 em diante, a gente vai entrar nesse assunto de massa que foi cozida ou frita. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch.